Olá, pessoal. A gente vai falar agora basicamente é um tutorial, tá? De um código feito no MATLAB, esse cara aqui, DG Load Flow, que vai ser utilizado para fazer simulações de fluxo de potência com a presença aí de geração distribuída, de geração solar e geração eólica, tá? Então, para rodar esse código, vocês têm que procurar por esse arquivo aqui, onde vocês baixarem os códigos, vocês têm que abrir somente esse arquivo DG Load Flow, tá? Dentro do MATLAB, e aí aqui na seta rodar, tá? É a única coisa que você tem que fazer. Então, quem tem dificuldade para usar o MATLAB não vai ter problema nenhum, basta apertar aqui em Run e vocês vão rodar o código automaticamente. Então, vamos lá, vou fazer uma simulação aí e vou explicar passo a passo esse código. Olha só, apertando aqui em Run, vai aparecer essa seguinte tela aí, tá? Vocês têm, no primeiro item ali, 3 sistemas já modelados no código, que é o sistema padrão, o alimentador de 13 nós de 3E, o alimentador de 37 nós também de 3E, e o alimentador de 123 nó do I3E. Se quiserem consultar os dados desses sistemas, é só entrar lá no site do I3E que vocês conseguem encontrar todos os parâmetros desse sistema. Quem tem mais experiência com MATLAB também pode procurar aí por as funções de dados desse sistema, vocês vão encontrar todos os dados também modelados aqui no código. Vamos adiante. Então aqui vocês vão selecionar 1, 2 ou 3 para escolher o sistema que vocês vão fazer o fluxo de potência. Aqui na linha de baixo, eu tenho que escolher qual é o ponto de operação que a gente vai considerar. Se a gente digitar aqui o número 3, significa que a gente está usando os dados nominais de um desses sistemas que vocês selecionaram aqui em cima, tá? Ou se vocês selecionarem 1 ou 2, vocês vão estar selecionando os dados de demandas reais da subestação do Leme, no Rio de Janeiro. Na verdade, o ponto 1 é um ponto com menos carregamento para o transformador T1, e o ponto 2 é um ponto mais carregado, tá? Que é o que tem 2 transformadores na subestação do Leme, e aí a gente pegou os dados das duas, tá? Então aí vocês podem escolher também qual a configuração de carga vocês vão considerar, carga leve, carga pesada ou carga nominal, digitando 1, 2 ou 3. Depois aqui, a terceira linha, eu tenho que informar, ou melhor, selecionar qual a configuração de controle coordenado que eu vou fazer. Se eu selecionar a opção 1, é o ITEOLTC, eu estou selecionando a seguinte configuração. Só existe regulador de tensão, tá? Não tem banco de capacitor, e o regulador de tensão efetua o chaveamento por fase, independente. Por isso que ele vem com I na frente. IP vem de independente, tá? Então, é um LTC eletrônico com chaveamento independente. A configuração 2, se vocês colocarem 2 aqui, vocês vão ter somente o banco de capacitores como disponível para realização do controle de tensão. Se vocês entrarem com o 3, vocês vão ter uma combinação aí de banco de capacitores e IPOLTC. Já na configuração 4, se vocês digitarem 4 nessa linha, vocês vão utilizar um EOLTC eletrônico, agora com esse D na frente, DEOLTC, representa chaveamento dependente. Então aqui, se uma das fases necessitar aumentar ou diminuir a sua tensão, todas as 3 fases daquele nó, ou da onde estiver instalado o regulador de tensão, elas vão mudar em conjunto, tá? Isso aqui, em geral, é o que a concessionária faz. Ela faz um chaveamento das 3 fases juntas. Isso aqui é uma proposta futura aí de com surgimento de eletrônica de potência, o chaveamento independente, dependendo do nível de desequilíbrio da rede, de tensão, esse camarada aqui pode vir a ser uma alternativa. A opção 5 aqui é a mesma coisa que a 3, porém, é banco de capacitor com chaveamento de OLTC das 3 fases juntas, ou seja, a dependência entre as 3 fases para o chaveamento. E se vocês colocarem 0 aqui,
vocês não vão ativar nenhuma possibilidade de controle coordenado de tensão. Tá? Nem regulador de tensão, nem capacitores estarão disponíveis para fazer controle de tensão. Esse quarto item da nossa ajuste aqui de configuração do fluxo potência, vocês vão indicar o percentual de penetração de geração distribuída. Por exemplo, o sistema tem uma quantidade de carga aí, X, vamos botar lá, 3 megawatts. Se vocês colocarem que a penetração é 50%, significa que a potência máxima que pode ser gerada por todas as unidades de geração distribuída do sistema juntas vai ser 1.500 kW. Certo? Então, você define esse percentual aqui. Lembre que esse percentual aqui ele está representando todas as fontes juntas. A soma das potências de todas as fontes vai ser 50% da demanda do sistema naquele momento. Tá? Ou você pode botar 100% de penetração, uma penetração mais baixa, vocês podem escolher qual percentual vocês querem. Nesse item aqui, abaixo, pessoal, a gente tem a penetração de solar e eólica. Tá? Como é que funciona aqui? Tá? Vocês têm que entrar aqui com a penetração de energia solar. PV fotovoltaica, então vocês vão entrar aqui com a penetração de energia solar. Aí está sendo explicado aqui que a geração eólica vai ser o percentual de penetração solar menos 100%. Tá? Então, se eu botar, por exemplo, 80% de penetração de energia eólica, eu vou ter uma penetração de 20% de energia, 80% de penetração de energia solar, eu vou ter uma penetração de 20% de energia eólica. Novamente, se vocês botarem 0 aqui, significa que vocês não estão inserindo geração distribuída. Tá? Vocês vão fazer o fluxo de potência sem a presença de GD. Aqui no item de baixo, eu estou pedindo para vocês colocarem o número de plantas eólicas, PV. Tá? Então, vai ser uma unidade de geração, pode botar 2, pode botar 3. Tá? O que não pode fazer aqui, tem que tomar cuidado, que se vocês escolherem, por exemplo, o sistema 13 nós, vocês no máximo vão poder adicionar 13 unidades de geração distribuída, uma por nó, e o número máximo. Tá? Se vocês colocarem 20 unidades, não vai dar certo, vai dar erro. Tá? Então, a soma de unidades eólicas que vocês colocam aqui, mais aqui vocês entram com o número de plantas eólicas, mais as solares, vocês vão ter o número de unidades que vocês vão gerar esse percentual de energia que vocês selecionaram no item anterior. Aqui embaixo, pessoal, tá? Eu tenho, por enquanto, modelado 2 métodos de fluxo de potência. Já abordei os dois nas aulas, na parte da aula 8, as partes anteriores, né? O backward forward, tá? E o fluxo de potência DC, o fluxo de potência linear, só que com uma modificação para ser aplicada aí em sistemas de distribuição. Tá? Na verdade, esse método de fluxo de potência linear aqui é feita uma linearização em torno de um ponto para permitir que seja possível trabalhar com sistemas de baixa relação X sobre E. Vocês vão ver, quem simular aqui, colocar o número 2 aqui, por exemplo, vai ver que mesmo com fluxo de potência DC, a gente consegue achar resultados satisfatórios para qualquer um desses 3 sistemas aqui, e até mesmo para esse sistema 13 nós aqui, que é considerado um sistema bem desbalanceado, com cargas monofásicas, bifásicas e trifásicas, trechos monofásicos, bifásicos e trifásicos. Vamos adiante. Depois aqui eu tenho as técnicas de controle. Tá? Como eu já expliquei na parte anterior, na parte 4 da aula 8, eu tenho as técnicas volt-watt e volt-var. Tá? As técnicas volt-watt, na verdade, só tenho uma. Se vocês colocarem uma aqui, significa que eu vou otimizar apenas a potência ativa e não vou gerar nada de potência reativa. E as técnicas volt-var, tem várias aqui que estão sendo representadas, pessoal. Aí eu vou explicar para vocês uma por uma. Esta aqui, por exemplo, se vocês selecionarem 2, o que vai acontecer? É uma técnica volt-var
com uma potência ativa fixada no inversor. Tá? É uma potência bem próxima à potência do PMPPT, que garante 90% de fator de potência. Tá? A regulamentação brasileira define que hoje, tá, até vir mudar, mas hoje a regulamentação define que qualquer GD injetado no sistema de distribuição pode gerar no máximo de potência reativa algo que fique com um fator de potência não inferior a 90%. Tá? Então, com essa técnica aqui, a potência ativa ela é fixada para um valor máximo, tá, de 90% de fator de potência, e aí esses restante aqui da capacidade do inversor, que é o Q, né, a potência reativa, vai ser um percentual aí baixo aí que garanta fator de potência de 90%. A técnica 3 é uma técnica Volt-VAR também, que é aquela mesma que está na aula, representada lá na aula 4, onde a gente vai otimizar tanto a potência ativa quanto a potência reativa. Porém, a potência reativa otimizada vai depender da potência ativa, de tal forma a garantir aqui um fator de potência também da fonte de geração de no máximo 90%. Né? Ou melhor, no mínimo 90%. E a técnica 4, também eu vou otimizar tanto a potência ativa quanto a potência reativa das fontes de geração, porém, agora sem controle de fator de potência. Tá? Essa técnica 4, hoje, com a regulamentação que a gente tem, a gente não pode aplicar, tá? Porque a gente vai sofrer o risco aí de gerar o AGD, pode vir a injetar no sistema muito mais reativo do que potência ativa propriamente dita. Mas, no futuro, talvez se a regulamentação mudar, essa técnica pode ser uma maneira, né, de utilizar as fontes de geração distribuída em situações de emergência para prover potência ativa ou em situações normais para prover energia reativa e controlar a tensão. Tá? Muito bem. O outro item aqui, pessoal, trata-se das funções objetivas, que a gente tem minimizar o desvio de tensão. Se vocês clicarem em vocês vão minimizar apenas o desvio de tensão, tá? Que nesse desvio de tensão, a gente não está utilizando a tensão da iteração anterior com a próxima iteração. A gente pega o valor da tensão no nó menos uma tensão de referência. Então, o desvio quadrático da tensão de cada nó menos a tensão de referência. Se eu colocar 2, eu vou minimizar a perda, conforme está representado lá na parte 4 da aula 8, tá? Aquela equação da perda. E se eu selecionar 3, eu vou minimizar a função multiobjetiva aqui, que é composta pelo desvio de tensão e pela perda. Se vocês digitarem 5 aqui, pessoal, vocês vão aplicar a técnica de curtailment. Tá? Então, aqui você tem que tomar um certo cuidado. Para você digitar 5 aqui, vocês não vão estar utilizando otimização. Tem que deixar 0 aqui. Tá? Por quê? A técnica de curtailment, como já foi dito lá na aula 8, parte 4, eu vou apenas cortar parte da potência ativa que está sendo gerada pela GD, a fim de colocar o sistema com todos os nós em níveis de tensão adequados, entre 0,93 e 1,05 PU. Então, essa técnica também conhecida como a técnica de corte de potência, ou de redução de potência, ou Power Drop Control, tá? A gente vai cortar parte da potência para garantir os níveis de tensão adequados. Também posso colocar 0 aqui se eu não quiser fazer não minimizar nenhuma função objetivo ou nem usar a técnica por curtailment. Aqui nesse item aqui, pessoal, eu tenho que escolher o tipo de dado que eu vou analisar. Aí eu tenho aqui 5 opções. Se eu colocar 0, eu vou analisar apenas os dados nominais. Tá? Então, se eu selecionar aqui em cima a opção 3, eu tenho que colocar 0 aqui. Só vou analisar os dados nominais. Agora, se eu selecionar a opção 1 aqui em cima, aí eu posso selecionar aqui embaixo a opção 1, 2, 3 ou 4. Ou uma combinação delas. Tá? O que é isso? Aqui, ó, pessoal, se eu selecionar 1, eu tenho
24 pontos de operação de um dia de verão. Tá? Então, o fluxo de potência aqui, ao invés de eu fazer um único fluxo de potência para o caso nominal, se eu selecionar a opção 1, eu vou rodar 24 vezes o fluxo de potência para 24 diferentes pontos de operação, a cada hora de operação do sistema. Então, aqui, se eu selecionar a subestação do Leme, eu vou pegar 24 pontos de operação da subestação do Leme para aquele dia de verão. Tá? E aqui eu vou analisar esses dados. Eu também posso fazer com um dia de outono, com um dia de inverno, com um dia de primavera, ou posso selecionar algo do tipo 1, 2, 3, para selecionar aí 1, 2, 3, 4, para selecionar 24 vezes 4, 96 pontos de operação, que me representam um dia de verão, um dia de outono, um dia de inverno e um dia de primavera. Tá? Aí essa combinação de dados, aí, ou quantos fluxos de potência vocês vão gerar, vai depender da análise de estudo que vocês quiserem fazer. E por último aqui, pessoal, eu tenho um critério de alocação das fontes de geração distribuída. Em quais os nós do sistema eu vou alocar as fontes de geração distribuída. Se eu digitar 1 aqui, eu vou alocar a fonte de geração distribuída naqueles nós que têm a maior carga, porque, consequentemente, esses nós vão apresentar a maior queda de tensão. Tá? Se eu digitar 2, eu vou utilizar a matriz jacobiana, ou melhor, parte da matriz jacobiana, para escolher quais são os nós mais sensíveis à variação de tensão. Se eu estiver fazendo um controle volt-watt, eu vou utilizar a parte da matriz jacobiana relacionada à derivada da potência ativa em relação à tensão. Se eu estiver utilizando uma técnica volt-var, aí eu vou utilizar a derivada da potência reativa em relação à tensão. Tá? Ou as duas também, né? Volt-watt e volt-var, aí eu utilizo as duas matrizes da jacobiana para escolher qual é o nó, né? Qual é a derivada da potência, vai afetar mais a variação da tensão, para escolher a derivada desse ponto aí. Então, a linha da matriz, né? A linha e a coluna da matriz que tiver o maior valor é aquele nó mais sensível a uma variação de potência, tanto ativa quanto reativa. O 3 não está em uso por enquanto, e o 4 aqui, se vocês entrarem com 4, vocês escolhem aquele nó que vocês querem adicionar a GD. Tá? Então vamos fazer uma simulação, algumas aí, só para verificar e analisar alguns resultados. Primeiramente, pessoal, eu vou simular o sistema sem a presença de geração distribuída. Tá? Eu vou colocar os dados nominais do sistema I3E, 13 nós. Tá? Vou tirar qualquer controle de tensão, qualquer GD, vai ficar tudo zerado aqui. E eu vou fazer uma simulação. Tá? Fica tudo zerado, vamos dar um OK e vamos simular aí, só para ver os resultados. Eu não selecionei o método, tá? Faltou o método. Método de fluxo de potência eu não posso zerar, tá? Então aqui vamos botar novamente 3, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui, ó, pessoal, o método, eu vou deixar o backward forward que vocês já estão acostumados, tá? Então vou deixar esse método aí e a gente vai rodar o flow com ele. Então tá aí. Olha só, a gente tem aqui várias figuras, a gente só dá um aumentar nela e a gente tem as respostas para ver. Ó, aqui eu só tenho um ponto de operação, T1, eu tenho a tensão VA em módulo, a tensão VA ângulo, tensão VB em módulo, tensão VB ângulo, tensão VC em módulo, tensão VC em ângulo. Tá? Então vocês podem verificar o módulo, a tensão em todos os nós do sistema 13 nós, tá? Como também a fase desse sistema. Tá? Nessa figura é só isso que a gente tem. Depois aqui, nessa outra figura, o que a gente tem? Potência ativa sendo gerada, potência reativa sendo gerada, e aqui os limites de geração de potência ativa e reativa, e aqui embaixo as perdas. As perdas no tempo que a gente selecionou, que no caso é um ponto de operação só,
Tá? Então, nossas perdas aí são em torno de 46 kW. Certo? Não tem geração, está zerado, nem geração de potência ativa, nem geração de potência reativa. Tá? Aí essas figuras aqui, por hora, não faz sentido eu mostrar para vocês, porque eu já tenho só a tabela com um ponto de operação. Então, eu vou fechar aqui. Essa aqui é a estrutura gráfica do sistema 13 nós, tá? Para quem tiver curiosidade em verificar. Agora, eu vou fazer uma nova simulação com a inserção de 75% de geração distribuída. Tá? Aí eu vou considerar o meu sistema de 3R, vou colocar agora a subestação do Leme aí, com 24 pontos de operação, vou selecionar aqui sem controle de tensão, penetração de 75% de geração distribuída, vou manter esses 80% aqui, sendo 80% solar e 20% eólica, uma planta só em cada um. Vou deixar o método de fluxo-potência backward forward, não vou selecionar nenhuma técnica de otimização ainda, e vou selecionar aqui, vamos botar tudo, inverno, verão, outono, inverno e primavera, tá? Colocamos 1, 2, 3, 4, todos os pontos, e vamos alocar na máxima carga, vamos usar o critério de máxima carga para alocar as GBs. Vamos dar um play aí, agora então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o mesmo fluxo-potência, porém, com penetração de 75% de geração distribuída. Tá? Agora, a gente tem vários pontos de operação. Eu tenho P1, P2, P3, tá? E vai indo, ó, pessoal. Depois eu começo de novo, ó. Conforme eu vou rodando o mouse aqui, ó, aqui começa um novo T1. Significa que esse aqui é o T24 do verão, tá? E depois começa o T1 do outono, porque a gente considerou 96 pontos de operação, né? Sendo que desses 96 pontos de operação são 24 horas de cada dia, de cada estação do ano. Então, aqui está todos os perfis de tensão, módulo e ângulo, para cada ponto de operação. Aqui, agora eu tenho fonte de geração distribuída. Vejam que aqui eu tenho a geração de potência ativa e aqui de potência reativa. No ponto T1, teve aqui, ó, no final vocês conseguem ver qual é o tipo de fonte que vocês têm, solar e eólica. Então, à 1 da manhã, houve a geração eólica instalada no nó 675, gerou 22,93 kW. Tá? Esses 22, se vocês olharem aqui nessa tabela, é o máximo que ela consegue gerar. Tá? De acordo com o vento no local onde a gente está fazendo essa análise, que é lá na subestação do Leme, a velocidade do vento ela produz apenas isso aqui de potência. Já das 2 da manhã até as 6 da manhã, um dia de verão, não tem nem sol e não tem nem vento suficiente para produzir energia. A partir das 7, a partir das 7 da manhã, a gente consegue gerar um pouco de energia. A geração reativa está zerada aqui. Por quê? Porque a gente não utilizou nenhuma técnica de otimização ou de controle volt-var para inserir potência reativa por enquanto. Mas de ativa a gente está gerando aí. O que a gente está gerando aqui, pessoal? O máximo, tá? Vocês podem observar que, por exemplo, para a hora 10 da manhã, a capacidade máxima de geração de energia solar é 1.548 kW. Tá? E eu estou gerando exatamente aqueles 1.548 kW. Talvez possa ser demais, tá? Talvez não, mas talvez possa ser muito. De eólica, por exemplo, no tempo T11, eu estou gerando os 22,93, que é o máximo, aqui está o limite, né? E aqui é o que eu estou de fato gerando. Aqui eu tenho as perdas por ponto de operação, e no final aqui eu tenho uma média de perdas, que é a soma de todos esses pontos aí, divididos pelo número de pontos analisados. Tá? Vamos ver uma coisa aqui, ó. O que a gente pode ver? Agora a gente já pode olhar com mais clareza as tensões em cada nó. No nó 684, eu tenho apenas duas fases, tá? Tenho apenas fase A e C, e elas estão, assim, de certa forma, oscilatórias. Vejam que, conforme existe presença de Sol, ó,
esse ponto aqui é o ponto 13, ou seja, é a 1 da tarde, eu tenho um pico, né? Eu tenho maior irradiação solar para aquele dia de verão. Então, verifiquem que a tensão, a curva da tensão, acompanha a curva de irradiação solar. Tá? Aqui eu tenho o limite mínimo de 0,93, aqui em cima o limite máximo de 1,05 PU. Vamos olhar outras curvas, como a 675, tá? Vou dar até um zoom nela. Se vocês observarem aqui, o sistema está bem desbalanceado. Ó, as curvas estão acompanhando mais ou menos a irradiação solar de cada dia. E aqui, ó, no verão, olha só, a curva de tensão da fase B passou aí de 1,05 PU, passou do limite. Como não tem controle nenhum de tensão aplicado nessa análise que a gente fez até agora, a gente só simulou o sistema com inserção de 75% de geração, né? E aí a gente acabou violando os limites, tá? Isso que aconteceu. Então, isso que a GD faz, tá, pessoal? A gente inserindo a GD, sem controlar ela, sem ter controle de tensão, ela pode gerar uma violação dos limites de tensão, tá? Então, vamos fazer uma simulação, só para vocês compararem, eu vou fechar aqui, tá? Só para vocês compararem, eu vou fazer a mesma simulação com esse caso aqui é zerado, tá? Eu vou fazer sem presença de geração distribuída agora, tá? Só para vocês verificarem, aqui 1, 2, 3, 4. Só para vocês verificarem que sem a presença de geração distribuída, como é que esse sistema está se comportando ao longo de todos esses pontos de operação, aí, esses 24 pontos de operação, tá? Então aqui a gente tem todos os pontos, já entenderam mais ou menos como é que é, acredito eu. Aqui também, tá? Agora, ó, eu não estou gerando mais nada de geração, tá? Tenho a perda aqui. Verifiquem até que a perda diminuiu. Sem GD, com a GD a perda aumentou. Sem GD a perda passou para 1,85, acho que antes era 2,5, algo assim. E aqui as curvas, sem GD, vamos pegar aquela 675, ó. Essa aqui é 675. Tá? Então, as curvas de tensão no nó 675, sem presença de geração distribuída. Verifiquem que não há violação de tensão. O ponto aqui onde ocorre o maior pico de tensão, aqui, ou melhor, o ponto onde a tensão está mais elevada, né? Pico teria mais relação com uma questão de transitória, mas o ponto onde a tensão está mais elevada é de 1,0478, ou seja, não violou a tensão. Porém, quando a gente simula lá com a presença de geração distribuída, vocês viram que acaba se violando a tensão. Tá? Aqui, ó, pessoal, é a curva de carga, potência ativa da subtração do Leme lá para cada ponto de operação e potência reativa também para cada ponto de operação. Agora vamos fazer um caso considerando a inserção da GD, tá? E também aqui um controle coordenado com banco de capacitores e reguladores de tensão. Vamos considerar o eletrônico com chaveamento independente, pode ser esse mesmo aí. Então, os mesmos 75% de penetração, tá? Aqui não muda nada, não vou considerar técnica de otimização ainda, e aqui 1, 2, 3, 4. Beleza, né? E vamos rodar e vamos verificar os resultados agora. Então, essa análise que a gente está fazendo, a gente está colocando 75% de penetração de GD naquele sistema, que a gente sabe que essa GD vai extrapolar o limite de tensão, né? Passou lá naquele ponto do verão, passou de 1,05, tá? E agora a gente considerou que a gente pode coordenar com o regulador de tensão e o banco de capacitor. Então, aqui estão os níveis de tensão, aqui estão a geração, tá? Os limites de geração estão aqui, de potência ativa e reativa, tá? Ó, P solar, Q solar, P eólica, Q eólica, tá? Então, esses são os limites. Não está sendo gerado potência reativa, mas, porém, está sendo gerado potência
ativa, tá? Que potência ativa é essa que está sendo gerada? Por enquanto, é a potência máxima, aquela potência do PMPPT, a potência de máxima transferência do inversor, tá? Tudo que a eólica ou a solar conseguir produzir, o inversor vai jogar no sistema. Por exemplo, no tempo 12 aqui, ao meio-dia de verão, eu gero aproximadamente 2.000 kW, tá? E está aqui os meus menos 2.000 kW. E a eólica, 40, então está aqui os meus 40. O que é esse menos aqui, pessoal? O sinal de menos significa que, como nesse sistema, os nós de geração distribuída, eles estão sendo representados por nós do tipo PQ. Tá? Então, para injetar potência no meu sistema, eles estão representados como uma carga negativa. Tá? Então, tem um P negativo e um P negativo para solar e um P negativo para eólica. Aí aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer agora com a 675. Né? Ó, o nó 675, ó, mais ou menos por aqui assim, né, a gente tinha aquele problema de violação de tensão. Agora a gente não tem mais. Verifiquem que ele atingiu 1.05, mas ele não extrapolou o limite para a fase C. Tá? Verifiquem aqui, pessoal, que se a gente aplicasse o método de Newton, por exemplo, a gente estaria fazendo uma análise do fluxo de potência do método de Newton para a componente de sequência positiva. Tá? A gente não estaria avaliando o fluxo de potência para as três fases juntas. Tá? E aí, nesse caso aqui, como o sistema é desbalanceado, a aplicação ficaria talvez comprometida. Tá? O ideal seria até aplicar o método com fluxo de potência para as três fases desbalanceadas. Vamos lá, então, a 675, vocês viram que não violou. E agora eu quero mostrar para vocês essa curva aqui, tá? O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui, ó, em verde, é a velocidade do vento para cada ponto de operação. Verifiquem que ele é bem baixo, tá? O Rio de Janeiro, ali no Leme, ele, em geral, não tem uma velocidade relativamente boa para a produção de energia eólica. Tá? Em geral, para produzir energia eólica, a gente tem que ter uma velocidade superior aí a 3 metros por segundo. E o Rio de Janeiro, em geral, fica com uma média, na maior parte do ano, inferior a essa velocidade aí. Aqui em amarelo a gente tem a temperatura. Tá? Esses valores estão todos em PU. Tá, pessoal? Essa temperatura ela é calculada para as condições de teste dos módulos solares, ou seja, a temperatura real dividido por 25 graus Celsius. Aqui a gente tem a irradiação para cada dia de verão, outono, inverno, primavera. Verifique que no inverno a irradiação é menor, no verão a irradiação é maior. Também esses pontos estão em PU, é a irradiação real, dividido por 1000 watts por metro quadrado, que é a irradiação para as condições de teste dos módulos solares. E aqui em vermelho e azul é a curva de demanda de potência ativa e de potência reativa. Aqui, pessoal, a gente tem agora essas novas curvas aqui que representam o chaveamento do regulador de tensão. Tá? Como aqui, ó, verifique que não foi chaveado nenhuma vez para nenhum ponto de operação. Tá? O regulador para a fase A, para a fase B, para a fase C, para cima, né, set to up, né, para cima, não foi aumentado, não foi necessário aumentar a tensão, até porque a tensão está alta. Mas aqui, se vocês forem observar para ajuste do regulador para baixo, a fase B, que é aquela da curva azul lá, ela foi ajustada em uma vez, às 11 da manhã, às 12, até que hora que aparece aqui? Até às 3 da tarde. Ou seja, foi necessário eu ajustar uma posição do regulador para baixo. Tá? É isso que foi necessário fazer para garantir que aquela tensão de 1.05, aquele ponto de operação onde a tensão de 1.05 estava sendo violada, ficasse aí em torno de 1.05. Tá? Então, foi necessário manter o regulador ligado nesse período aqui.
Agora, vamos fazer. O capacitor não for necessário porque não tem, a tensão não está afundando. Né? Se a tensão estivesse baixa, seria necessário a gente poder ligar o capacitor. Agora vamos fazer uma outra alternativa, pessoal, tá? Que é usar a técnica por curtailment, 5 aqui, tá? Para mim fazer essa técnica, 1, 2, 3, 4, eu vou considerar a mesma penetração de GD e vou deixar ativado aqui essa possibilidade de controle de tensão, tá? Aí vamos rodar aqui e vamos ver o que vai acontecer. A técnica de curtailment, o que eu estou fazendo? Eu vou cortar um pouco da potência ativa que está sendo gerada, que até então a gente gerou o máximo, né? O máximo, a potência do PMPDT, do inversor. Agora eu estou tirando esse ponto de operação, tá? Por curtailment, estou tirando a potência do MPTT, do inversor, do máximo ponto, tá? Eu estou jogando, deslocando ela para um ponto inferior, de forma a garantir a tensão aí entre 0,93 e 1,05 PU. Então, aqui a gente tem os gráficos das tensões em todos os pontos, tá? A gente pode avaliar por aqui, via tabela, né? Ou pelo gráfico, tá? Eu acredito que via gráfico, quando a gente tem vários pontos de operação, é melhor. Tá? Então, aqui, ó, o que a gente tem, pessoal? Vamos analisar aqui o que a gente está gerando de potência ativa em relação aos nossos limites. No tempo 7, eu gerei o máximo. Vamos pular, acho que era no tempo 11, né? Tempo 10, eu estou gerando 1.548 também. Tempo 11, 1.765. Mas a minha capacidade é 1.838. Ou seja, aqui eu não estou mais usando a potência do inversor, do máximo pronto de transferência de potência. Reduzi um pouco a potência para que a tensão não seja violada, não passe de 1,05 PU. Tá? Lembrem que quando a gente mostrou no gráfico anterior, na análise anterior, da hora 11 até a hora 15, né, até as 3 da tarde, aqui o regulador de tensão mudava o TAP com uma posição para baixo a fim de regular a tensão. Então, a gente espera que o limite de 11 a 15, olha só, 15 é 1.869, aqui está 1.700. 14 é 2.000, está 1.700. Então, a gente espera que essa potência seja reduzida. De fato, aconteceu isso, tá? A gente reduziu a potência. Aqui na curva de perda, olha só, pessoal. A gente injetando a GD e reduzindo a potência para não violar a tensão, a gente ainda fica com uma perda de 2,32, que é um pouco superior, quilowatts, é um pouco superior à perda do sistema sem a presença de geração distribuída. Então, verifiquem que, embora a GD, do jeito que está, pela técnica de curtailment, ela não é muito vantajosa para a concessionária, porque o sistema, o alimentador, tem uma perda superior, tá, à perda, no caso nominal. Tá? Mas se ocorresse, por exemplo, um aumento de carga, aí a GD faria mais sentido. Tá? Então, vamos olhar aqui, ó, pela técnica de curtailment, a 675, olha, verifiquem que da hora 11 até a hora 3 da tarde, ficou fixado em 1,05 PU. Tá? Por quê? Porque é o limite máximo, então a gente reduziu a geração daqui para não violar a tensão da fase B. Certo? Aí, pessoal, vamos olhar aqui também, ó, a curva do regulador de tensão. Vamos verificar, olha só, verifiquem aqui, ó, o regulador não foi utilizado. Então, essa técnica, embora do jeito que está, reduzindo a potência ativa até um ponto que a tensão seja 1,05 PU, ainda aumenta a perda do sistema, mas com a introdução da técnica de curtailment, eu não preciso chavear o meu regulador de tensão. Isso é muito vantajoso para as concessionárias de energia, porque o regulador de tensão, toda vez que ele é chaveado, toda vez que o TAP dele é mudado, a vida útil dele vai se deteriorando. Tá? Então, quanto menos a gente usar o regulador de tensão, melhor. Só para complementar aqui, o regulador de tensão que está sendo usado nesta análise aqui é um regulador de tensão de 32 graus. Tá? Ele pode mudar a sua tensão
em 10% do valor nominal, para cima ou para baixo, através de 16 pontos. Então, cada mudança de TAP representa 0,1 sobre 16 PU. Tá? Esse é o valor de TAP que eu aumento na tensão aonde o regulador está instalado. Vamos fazer agora uma simulação considerando agora a presença de otimização. Vamos considerar a técnica Volt-Watt, a técnica 1 aqui, e a função objetivo, minimização, vamos minimizar o desvio de tensão, por exemplo, tá? Ou vamos botar perda, minimizar a perda, tá? Só para mudar um pouco. Aqui eu vou deixar só para ser mais rápido, tá? Porque a gente está utilizando técnica de otimização, vai demorar um pouco mais. Então eu vou deixar só o período verão, que é aquele período crítico que está violando a nossa tensão, tá? E vou fazer essa simulação aí. Tá? Aqui, pessoal, o método de otimização que está sendo utilizado é o NSGA, Non-Short Genetic Algorithm. É um algoritmo genético, tá? Eu tenho que selecionar para isso uma população e um número de geração, tá? O default do programa mantém aí 50 e 10, mas vocês podem colocar qualquer tamanho de população e qualquer número de gerações, tá? Então, o método do algoritmo genético ele vai demorar um pouco mais agora, pessoal, porque ele vai ter que rodar aí uma população de 50, ó, vai gerar 50 soluções aí, tá? Aqui, como eu estou utilizando uma função, a função 1 e a função 2, eu vou ter 50 pontos de operação. A função 2 está zerada aqui, porque eu estou avaliando uma única função objetivo, que é a minimização da perda, tá? O algoritmo genético, ele é baseado na solução, na comparação de uma população de cromossomos, onde é feito o cruzamento e a mutação de cromossomos, de forma a atender um objetivo, tá? Que no nosso caso é a minimização das perdas. Vamos olhar os resultados. Enquanto eu faço as simulações, eu vou comentando um pouco mais sobre os algoritmos genéticos. Então aqui eu tenho os resultados das tensões, tá? Agora com a minimização da perda, tá? Tenho aqui a minha geração de potência ativa, tá? Vamos verificar aqui os limites, tá? Principalmente onde tinha violação de tensão. Eu estou gerando agora 583 kW e a minha capacidade é 1.800 para geração solar. Eu estou gerando eólica o limite máximo, tá? Aqui também no tempo 2 eu estou gerando eólico o limite máximo e de solar eu estou gerando aí bem menos do que é o meu limite máximo. O solar está em cima, a eólica está embaixo. Então aqui, pessoal, essa técnica Volt-Watt, eu não apenas reduzi a potência que está sendo gerada e despachada pelo inversor para garantir 1.05 PU, como eu reduzi muito mais a potência a fim de minimizar as minhas perdas. Olha só o valor de perda que eu cheguei. Cheguei a 1.74 aí de perda, que é um valor inferior a 1.85 do sistema sem presença de geração distribuída. Então, verifiquem que eu otimizei isso. Eu otimizei o valor de potência a ser gerado em cada ponto aqui, de tal forma a obter uma perda média aí para esse sistema em 96 pontos de operação, menor do que a perda do sistema sem a presença de geração distribuída. E por último aqui, pessoal, vamos fazer mais uma simulação só para encerrar, considerando... verifiquem aqui, não foi usado o regulador para cima, a tensão não foi ajustada para cima e nem para baixo, tá? Então, essa técnica, que é muito parecida com o curtailment também, eu ajustei a potência a ser despachada pelo inversor para um valor X que minimiza a minha perda do meu sistema. E para esse valor aí de potência que eu ajustei, eu consegui satisfazer ou manter todos os níveis de tensão do sistema dentro da faixa de 0,93 e 1.05 PU. Vamos, para finalizar agora, fazer mais uma simulação com vocês, pessoal, considerando agora o caso Volt-Var,
tá? Uma técnica de controle Volt-VAR aqui, vamos considerar aquela que é a mais original, a que mais válida aqui para o nosso sistema brasileiro, a técnica 3, aonde eu vou otimizar tanto a potência ativa quanto a potência reativa, e considerando o controle de fator de potência. Então, a potência reativa que eu vou injetar através da GD não pode fazer com que o fator de potência dessa GD fique superior inferior a 90%. Tá? Aqui vou considerar o ponto 1 também. E a minha função objetiva, eu posso considerar minimizar a perda, ou vamos colocar uma multi-objetiva agora, tá? Que é minimizar tanto o desvio de tensão quanto a perda. Tá? Para essa situação, pessoal, vou considerar a mesma população e mesmo número de geração. Para essa situação, eu não mais vou ter apenas agora a minimização da perda. Então, é possível que o resultado vá apresentar uma perda um pouco superior. Por quê? Porque eu estou considerando agora duas funções objetivas da F1, que é a minimização da minha perda, e a F2, que é a minimização do desvio de tensão. Então, a solução que eu vou encontrar é uma solução não dominada entre F1 e F2, e que nem sempre é a mínima perda. Tá? É o mínimo desvio de tensão e a mínima perda. Tá? Então, aqui eu tenho as soluções de todos os pontos de operação, e aqui eu tenho a geração. Verifiquem agora que eu tenho geração de potência reativa. Tá? Vamos pegar os limites aqui justamente naqueles pontos mais críticos, que é o tempo 11, eu tenho capacidade de gerar 1.838 kW de geração solar. PIQ solar, aqui embaixo PIQ eólica. Tá? Então, eu estou gerando apenas 1.000. E de eólica eu posso gerar 22, eu estou gerando os 22. Tá? De potência reativa, eu posso gerar no máximo 800 kVAR, tá? Através da unidade solar, através do inversor da fonte solar. Mas eu estou gerando 471 indutivo. Verifiquem que eu estou gerando mais carga para o sistema, tá? Do que eu estou absorvendo potência do sistema, a minha GD está se comportando como carga para diminuir aquela tensão que está muito alta, tá? Porque o sistema está com carga baixa. Já a potência de geração eólica, não. Eu estou injetando potência reativa, capacitiva aqui, para aumentar o meu perfil de tensão, mas o valor aqui é quase que insignificante, aí apenas 9 kW. Tá? Então eu faço isso aí para esses pontos, todos eles aqui já no P12, eu estou gerando bem pouquinho, ó. Capacidade de gerar é 2.000 e... Não. Reativo, a capacidade é 880, eu estou gerando 179. E de ativo, eu posso gerar 2.000 e eu estou gerando 707. Tá? Então, com isso aí, pessoal, a nossa perda ficou 1.99, como era de se esperar, um pouquinho superior ao caso sem GD, tá? Mas agora, o que eu vou fazer? Vocês vão observar que o perfil de tensão, além de minimizar a perda, o meu perfil de tensão vai ficar um pouco mais reto, vai ficar um pouco mais plano, porque eu tentei aproximar todos os pontos de operação de um PU. Tá? Essa foi a preocupação, foi o objetivo no problema de otimização. Então, aqui está o perfil de tensão, 680, 675, que é nosso nó mais crítico. Tá? Eu tenho pontos aqui onde eu chego a atingir 1.05 PU de tensão. Tá? E o que mais? A regulação de tensão, vamos verificar se for necessário. Aqui foi necessário, ó, pessoal. Como eu estou considerando minimização do desvio de tensão, eu acabei aqui, estou injetando potência ativa e reativa com fator de potência controlado, ou seja, eu não posso gerar mais potência reativa do que eu gostaria para minimizar ou para diminuir o desvio de tensão, eu acabo tendo que chavear aqui nesses dois pontos aqui, tá? Num dia aí já é de tempo 13
da operação aqui já é o tempo de outono, tá? 1 da tarde de um dia de outono, e no tempo 11 da manhã de um dia de outono também foi necessário chavear o regulador de tensão, independente, aí só na fase B, uma posição para baixo. Tá? Capacitor não foi usado, e aí está a nossa análise, pessoal. Eu acredito que deu para dar uma ideia boa aí para vocês, e agora o ideal é que vocês pratiquem essa simulação aí para entender melhor, né, tirar suas dúvidas e interpretar mais detalhadamente, com mais calma até, os resultados. Tá bom? Então, encerro por aqui e espero que vocês façam bom proveito aí desses estudos.